Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos à mesa Os Mercados e os Festivais para o Cinema Brasileiro, parte da programação do 54ª edição do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. Essa edição do evento tem como tema o futuro do cinema e o cinema do futuro, e muitos dos assuntos que serão tratados por aqui dialogam diretamente com essas questões, como formatos híbridos de realização e exibição, novas tecnologias e também os próximos desafios que cineastas, espectadores e produtores de festivais de cinema terão de enfrentar. Meu nome é Marcela Frechiani e eu serei sua produtora de sala, na qual terei a satisfação de contar com a participação de nossos 4 convidados. São eles: Hilda Santiago, nossa mediadora e curadora da edição do Festival de Cinema de Brasília, formada em jornalismo e cinema pela UFF, diretora executiva e programação e projetos internacionais do Festival do Rio, uma das fundadoras do grupo Estação, também responsável pelo setor de aquisições da Filmes do Estação, tendo lançado mais de 300 títulos no Brasil e organizado diversas retrospectivas de diretores renomados. Também produtora de Bem Casados, dirigido por Aloysio Abranches, produtora associada de Rio I Love You, Marias e Todas as Canções de Amor, de Joana Mariani, fundadora da distribuidora Pagu Pictures e foi curadora e organizadora das mostras internacionais Premiere Brasil em Nova York, no MoMA, em Berlim, na Haus der Kulturen der Welt, e em Pequim, China, Lisboa, Portugal e Washington, D.C., Estados Unidos. Atua também como correspondente do Festival de Cannes no Brasil. Temos também como nossa convidada Cláudia Dutra, uma das sócias diretoras e fundadoras do Grupo Infinito, atua na indústria audiovisual e cultural há 25 anos e é uma das idealizadoras e responsável por importantes eventos culturais, como o Circuito Infinito de Festivais, Cine Pedal Brasil, Noites do Rio, Viena, Cidade dos Sonhos, 15 vezes Áustria, Cinema Verão do Rio, Cine Itinerante, Conexão Samba, entre outros. No audiovisual, ela é produtora e assina a produção executiva de diversos filmes, como Fumando Espero, Quanto Tempo o Tempo Tem, Opção Laje, Deu Verde, Sons Brasilis, Quero Botar Meu Bloco na Rua, Sociedade do Medo, entre outros. Foi júri nos festivais de curtas de São Paulo e Goiânia, recebeu prêmios pelo seu trabalho nos festivais Cine PE, edição Luiz do Maranhão, é membro fundadora do Fórum dos Festivais e participou do CBC e da Academia Brasileira de Cinema. Em 2018, fundou a plataforma Mulheres Mix, onde atua como diretora, apresentadora e criadora de conteúdos. Também é uma das fundadoras e idealizadoras da plataforma www.inf.online. Temos conosco também Rafael Sampaio, diretor-geral do BR Lab, produtor e sócio fundador da Claxon Cultura Audiovisual. Foi programador de cinema em espaços culturais como o Museu da Imagem e do Som de São Paulo e Cinemateca Brasileira e Cine Olido, além de ter produzido e programado inúmeras mostras e festivais. Atua como coordenador de cursos e plataformas para formação, como os laboratórios de desenvolvimento de projetos do PRODAV 04 para a Ancine, e além do BR Lab, que criou e dirige desde 2011. Produziu e coproduziu os filmes Sobre Rodas, em 2017, de Mauro Daggio, Diz a Ela Que Me Viu Chorar, em 2019, de Maíra Bühler, e Contactado, 2020, de Marité Ugat, Eugênia, 2016, de Martin Bollock, e Um Casamento, 2017, de Mônica Simões, entre vários outros. Recentemente, colaborou como representante do Gothenburg Film Fund no Brasil, entre outros projetos e plataformas internacionais. E Sandro Fiorin também, nosso outro convidado, formado em cinema pela FAAP São Paulo e pela New School em Nova York, onde trabalhou 14 anos até se mudar a Los Angeles em 2001. Em seus 20
25 anos de carreira, ocupou cargos no Film Forum, Universal, First Look Filmes e CalArts. Em 2006, fundou a Figa Filmes para produzir, distribuir e vender conteúdo latino-americano para o mundo. Sua primeira produção ganhou o melhor filme no Festival de Veneza, em 2010, e participou como palestrante nos festivais Sundance, Cannes e Rio de Janeiro, entre outros. Nessa tarde, nós vamos debater onde começa a preparação para que um filme seja visto e circule, as premiações nacionais e internacionais e a sua importância e os fundos de apoio e investimento internacionais. A participação de vocês que estão nos acompanhando online é muito importante. Para participar, siga as instruções que vão ser colocadas no chat, galera. Passo a voz à Hilda, nossa mediadora maravilhosa, e bom debate. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Antes de tudo, eu queria muito, muito agradecer o Festival de Brasília pelo convite para estar aqui. Agradecer aos nossos convidados, que na verdade são amigos queridos de muitos anos e com quem a gente acaba dividindo muitas dúvidas, desafios e muitas atividades pelo mundo. Então é um prazer estar aqui e falar sobre um assunto que acho que talvez seja o assunto que mais toca o meu coração, que é como a gente faz, ou quais são os caminhos para que a gente possa ter o cinema brasileiro cada vez mais lá fora. Claro que a gente trabalha muito, cada um de nós, para ter o cinema brasileiro aqui dentro do Brasil, para que o público aumente aqui também. Mas esse caminho, que é um caminho de reconhecimento e de posicionamento econômico também, né? do nosso cinema, dos nossos filmes, e não só dos filmes, de todos os conteúdos audiovisuais, é alguma coisa tão importante quanto, e é algo que, na verdade, permite também aqui que os investimentos e que o público tenha um reconhecimento maior desse enorme setor audiovisual em que a gente tem apanhado tanto, né, nesses últimos tempos. Eu queria, antes de passar a palavra para cada um dos nossos convidados, e cada um deles está dentro de um pilar muito, muito, muito importante desse posicionamento internacional do cinema brasileiro, eu queria falar um pouquinho, talvez, de como todo esse processo se modificou, como ele se estruturou e depois se desestruturou no Brasil. Na verdade, o cinema brasileiro sempre teve um espaço muito grande fora do Brasil. Isso a gente está falando do cinema novo e de todas as movimentações que uma geração inteira faziam, e os relacionamentos com outros países, com outras cinematografias. Depois disso, a gente teve muitos gaps, muitos buracos, né? Muitos espaços onde pouca coisa aconteceu, e eu diria que talvez há uns 20 anos a gente começa a ver de novo um movimento mais organizado, mais estruturado, para que o cinema brasileiro possa estar em outros lugares que não só junto ao cinema, ao público brasileiro. Talvez a gente esteja falando mais concretamente do que a gente costuma chamar de retomada, né? Em momentos onde os astros se alinharam, as estrelas se alinharam, e a gente teve as várias instâncias de poder, as várias instâncias de governo alinhadas, esse trabalho, para todos nós, talvez tenha sido um pouquinho mais fácil. Era um momento em que o Itamaraty estava alinhado, a Ancine estava alinhada, a própria Secretaria do Audiovisual e o Ministério da Cultura estavam todos alinhados num trabalho. Isso, obviamente, conjuntamente com outras instituições que fazem esse trabalho lá fora. Durante esse tempo todo, os nossos convidados aqui estavam já nesse caminho. Quando a gente está principalmente numa situação online, e eu espero que a gente ano que vem esteja totalmente presencial, eu fico sempre um pouco, acho estranho quando começo a ler os nossos currículos, porque parece aquela música música do Chico Buarque, a dor da gente não sai no jornal. É mais ou menos isso. Eu acho que por mais que se leia tudo
que a gente fez, eu vejo que cada um de vocês fez, eu digo, nossa, como a gente fez coisa, mas ainda assim a gente sofreu muito e não está tudo aí, não está nem 1/10, né, do que a gente passa no dia a dia. Então, eu queria imediatamente passar a palavra para cada um dos nossos convidados e a estrutura que a gente vai fazer é de começar, na verdade, com o Rafa, com o Rafael Sampaio, que é hoje uma referência muito grande de laboratório, de lab, com o BR Lab. Eu arriscaria dizer, ou pelo menos para mim, é o lab mais importante, é uma referência muito forte no Brasil e fora do Brasil, em termos de projeto. Eu quero começar com ele para a gente fazer um pouquinho uma trajetória cronológica do que é, digamos, a via crucis, né? de um projeto e de um filme até que ele chegue na tela, e quais são esses caminhos, como é que cada um desses filmes e esses projetos pode se posicionar com antecedência para que efetivamente eles possam ser vistos lá fora, notados lá fora. Então, eu queria começar com o Rafael. Rafa, obrigada por estar aqui. E queria que você contasse um pouco o que foi essa trajetória do próprio BR Lab, claro, as tuas outras experiências também, e o quanto você percebe uma modificação, uma mudança na percepção lá fora do cinema brasileiro e como que, efetivamente, os labs e o BR Lab pode contribuir para esse reposicionamento do cinema. Maravilha. Bom, obrigado, Hilda, obrigado também todo o festival, estou muito feliz de estar aqui, é um festival tão importante também com gente que eu admiro tanto e gosto tanto, de poder ter essa conversa. Bom, rapidamente, explicando um pouco como surgiu o BR Lab, porque eu acho que tem muito a ver com o que você está falando, eu adorei a apresentação, e também, às vezes, escutar o próprio currículo é um pouco, né, constrangedor e a gente vai lembrando de várias coisas, mas também foi ótimo porque assim a gente já conseguiu poupar um pouco da introdução. No momento que o BR Lab nasceu, eu trabalhava enfim, com programação em alguns festivais e também trabalhava na Cinemateca Brasileira nesse momento, produzindo 2 festivais, então tinha uma relação muito forte com o cinema brasileiro, mas também nesse momento com o cinema latino-americano, que está na gênese desse espaço e talvez também uma das razões pelas quais o BR Lab atrai tantas atenções, porque desde a primeira edição a gente se colocou esse desafio, falando também, né, dos desafios de ser um espaço internacional, não só para projetos brasileiros, mas também para projetos de toda a América Latina, na ideia de que a internacionalização do cinema brasileiro também passaria por se conectar com as outras cinematografias latino-americanas, porque também, de certo modo, no mundo, o cinema brasileiro, a gente olhar, também acaba estando dentro de um lugar que é o cinema latino-americano e que está dentro, né, de outros lugares. Mas, né, a criação do BR Lab nesse momento sempre vinculado, ele foi no início vinculado ao Festival de Cinema Latino-Americano de São Paulo, que era onde eu trabalhava naquele momento, alguns anos vinculados à Mostra Internacional de Cinema. Hoje ele é um evento independente que congrega diferentes workshops, eu posso contar mais, para dar conta, e por que eu também buscava me conectar no início com algum festival? Porque era um ambiente que precisava, na minha visão, dar conta de todo o ecossistema da cadeia audiovisual. Então, é um lugar onde a gente vai colocar projeto em contato com agentes de vendas. O Sandro, por exemplo, esteve no BR Lab desde a primeira edição, durante muitos anos deu até alguns prêmios, né, de incentivo ao desenvolvimento. Um dos filmes premiados, inclusive, hoje vai ser exibido no Festival do Rio, Os Primeiros Soldados. E eu entendia que, né, esses espaços, sem me perder muito, porque eu já estou respondendo também um pouco a segunda pergunta, que esses espaços servem para conectar pessoas de diferentes elos da nossa indústria e começar a criar evidência para esses projetos, sejam eles brasileiros ou sejam eles internacionais, que é um pouco o que todos os festivais, de certa forma, né, mais importantes, acabam fazendo no mundo. Então, o Festival de Cannes tem a Residência, tem o Fabrique, tem
o L'Atelier, que é o encontro de coprodução, e tem as diferentes sessões, o Festival de Berlim Idem e tudo mais, né? E acho que os festivais aqui também começaram a ter esse trabalho, e isso é muito importante. Acho que a gente precisa destacar o próprio Festival do Rio, tem as ações de mercado, o Festival de Brasília, durante muito tempo, também fez aquelas sessões lá na Embaixada da França, que era um work in progress. O Festival de Brasília, eu acho que até continua, e tudo isso serve para ir conectando os filmes com diferentes agentes de diferentes lugares, num momento em que precisa se criar relevância, eu diria, né? Então é uma forma também dos projetos e depois dos filmes em montagem começarem a se destacar e criarem contatos que lá na frente vão ajudar a circulação, a distribuição. Então, voltando um pouco, né, no início, a preocupação fundamental sempre foi conectar o cinema brasileiro com o cinema latino-americano, mas o BR Lab foi se transformando um pouquinho ao longo dos anos, um pouco como o Brasil foi se transformando. Eu achei muito interessante que você trouxe a questão, né, de como estava o MRE alinhado com a SAV, com a Ancine, porque quando o BR Lab surgiu, quase não existia nada de conexão entre o cinema brasileiro e o cinema latino-americano, de evento de indústria. Depois começaram a surgir coisas incríveis, né? Inclusive o MRE, durante um tempo, criou um prêmio de coprodução internacional para a América Latina, a Ancine criou as linhas de coprodução minoritária, também entendendo oficialmente de que o cinema brasileiro conectado com o cinema latino-americano como coprodutor também é uma forma de promoção do cinema, enfim, várias outras ações. E o próprio cinema do Brasil, né, e o Brazilian Content, que durante muito tempo também ainda são instituições muito importantes, mas todas muito fragilizadas nesse momento muito triste, rindo para não chorar, da nossa situação. E aí, acho que vale dizer também, que eu achei muito importante essa introdução, de que esse alinhamento também não é só do próprio governo federal, mas durante muito tempo, e acho que cabe a nós também batalhar, destacar e exigir um alinhamento dos governos, né, regionais. Então, durante um tempo, a Films from Rio também funciona ainda, funcionou, eu não sei também como é que está, né, mas tinha um programa bastante contundente. A própria SPCine tem algumas ações de internacionalização também, e não é fácil, né, exige toda uma articulação de toda a cadeia, não só do Estado, mas também de todo mundo, e acho muito legal estar juntando nós, os laboratórios, os festivais que difundem o cinema brasileiro, porque a gente acaba fazendo um pouco o papel do Estado, né? E eu acho que, em parte, essas nossas dores, as dores que você comenta, é um pouco disso também, né? Porque daí a gente trabalha, e aí, de repente, está carregando o cinema latino-americano nas costas, né? Eu recentemente vivi isso por exemplo, né, o Brasil constantemente vem ameaçando o repasse ao programa Ibermídia, né? E isso afeta, de certa forma, também o equilíbrio de vários programas de formação, do próprio BR Lab. Em algum momento me vi bastante desolado, mas tudo foi resolvido. E eu acho que, assim, enfim, acho que expliquei um pouco a trajetória do BR Lab, a situação brasileira e um pouco para que servem esses espaços, né? Eu acho que é para nos conectar. E, Rafa, eu queria pegar exatamente, acho que você levantou pontos muito importantes e que, para mim, são pontos absolutamente essenciais do trabalho que todos nós fazemos. Eu queria, a primeira coisa, dizer que você pegou o ponto exato. Eu lembro que, quando eu comecei esse trabalho, e, claro, cada um de nós, a gente começa a fazer esse trabalho um pouco intuitivamente, né? Você vai pegando uma coisa aqui, vai fazendo outra ali, e quando você se vê, você está no meio, né, do fogo cruzado e fazendo exatamente isso. E eu me lembro que a coisa que mais me deixava surpresa era o fato do quanto o cinema brasileiro não se via como cinema latino. E isso eu estou falando, obviamente, Bom, eu já tenho 30 anos, como eu disse, sou uma jovem idosa, tenho 30 anos nisso, e há 30 anos essa visão da latinidade, da nossa latinidade, era muito complicada, né? Eu acho que nisso a gente caminhou muito.
Se a gente vê todos os movimentos que foram feitos ao longo das últimas décadas de coprodução, de conexão, né, com roteiristas, produtores, diretoras, diretores, todo tipo de técnico profissional com o cinema latino, isso faz uma diferença enorme. Claro que isso vem de uma época em que, ou vem de um entendimento cultural que a gente tem, de que o Brasil é tão grande que não precisa de nada, ou que o Brasil é tão grande e fala uma outra língua que não precisa se conectar com todos esses outros países que sequer falam a nossa língua. E eu estou explicitando isso, na verdade, dizendo o quanto eu ficava completamente estupefata de olhar isso, porque era de um erro tão grave. Primeiro, porque eu me considero latina, eu adoro um melodrama, eu acho que essa é a nossa cultura, enfim. Então, eu acho que foi muito importante você dizer isso, porque é isso, os labs, principalmente, fizeram, junto com todos, esse caminho de reconexão com a nossa própria latinidade, com a nossa, digamos, com o nosso próprio compromisso político, social e financeiro, né, e econômico, com todos esses países que estão à nossa volta. Eu acho que isso é muito importante. Foi lindo você falar do Films from Rio, porque o Films from Rio é uma dessas loucuras que eu comecei a fazer e que era, obviamente, no entendimento que eu dizia, gente, todos os estados estão fazendo alguma coisa, nós somos os únicos. A gente faz de conta que... É a mesma coisa como se fosse o Brasil em relação à América Latina, era o Rio de Janeiro. Não, a gente está tão bem nessa foto que a gente não precisa fazer nada. Vem tudo lá de cima. Não era verdade. Então, a Films from Rio era um entendimento, né, que eu tinha, e não só o SICAV, que é o sindicato, a Firjan, porque a gente trouxe todo mundo. Traz a Rio Film Commission, traz a Rio Filme, traz o governo do estado, traz a Firjan. Bom, isso se desfez, isso andou durante 4 anos, depois a gente teve uma prefeitura no Rio que não chegava a ser exatamente sequer uma prefeitura, e isso foi tudo muito desmontado. Mas eu queria aproveitar isso para chamar o Sandro para essa conversa, porque, na medida que os labs existem, que os projetos se tornam mais visíveis, e essa, você muito bem falou, essa é a razão dos labs, é criar uma relevância, criar uma visibilidade para eles, eles também têm uma outra função que é, dentro de um volume cada vez maior de produção, dentro de uma janela tão aberta de filmes sendo feitos no mundo todo, principalmente com as condições tecnológicas, enfim, é muito importante a gente começar a achar esses projetos antes e poder criar dentro deles talvez até uma qualidade que eles ainda não tenham, uma eficácia, digamos, né, que eles possam ainda não ter, e efetivamente agregando um valor a eles um pouco antes deles serem feitos. E aí é que entra o Sandro, meu querido amigo, com esse trabalho, que é um trabalho que ele faz há muito tempo, que é de pescar as grandes pérolas, as boas pérolas latinas, e dentro dessas pérolas latinas, os filmes brasileiros. Sandro, como é que é esse trabalho de achar, de peneirar esse monte de projetos e de chegar aos projetos certos, trabalhar com eles desde o início, porque esse é um trabalho que todos nós fazemos, quer dizer para todo mundo, gente, não adianta ter o filme pronto, filme começa a ser vendido quando ele começa a ser escrito, né? Ele começa a ter parceiros importantes quando começa a ser escrito. Então, eu queria que o Sandro falasse um pouquinho dessa trajetória dele, dessa experiência dele. Sim, claro, um prazer. Obrigado a todos. A gente criou, né, nesses últimos 16 anos da FIGA, desde que começou, eu trabalho nesse meio há mais de 30 anos, alianças, né, amizades, produtores que se tornaram amigos e que nos ajudam, ademais de todos esses festivais já mencionados e seus respectivos work in progress, que a gente atende normalmente presencialmente, mas nos últimos 18 meses, acabei assistindo muito mais filme no meu celular do que eu gostaria de admitir, mas assim é. Mas feliz de já ter voltado a San Sebastián, que é um dos primeiros, né, grandes festivais a ter esse espaço tão importante para o cinema latino-americano na Europa.
e a curadoria dele sempre foi muito boa, especificamente para o Works in Progress, que na época chamava Cine em Construção, e era paralelo 6 meses antes em Toulouse, na França, 6 meses depois, em setembro, em San Sebastián. E eles assistiam uma média de 300 filmes em fase de pós-produção para selecionarem 6. Desses 6, 3 iam para Cannes, todo mundo já sabia, e os outros 2 ou 3 para Berlim. Então, facilitava muito o nosso trabalho. Mas teve várias vezes que eu fui e não gostei de nada e saí de mão abanando. E outros, voltei com 3 filmes. Chegou a tanto assim. Então, às vezes, funciona. A Figa tem uma identidade muito específica. E antes eu estava mencionando para você do Uberbausfan, do Festival de Roterdã, que foi um dos primeiros festivais que me convidou. Logo que a gente começou, eles apostaram, gostaram demais do que eu estava propondo e eu fui muito bem recebido. Então, a impressão foi muito maravilhosa de estar com eles e ver o trabalho deles ser tão parecido com o nosso intuitivamente. Eles apostam em novos diretores, que é a pegada da Figa, é primeiro, segundo diretor, gente que precisa de ajuda. Quem todos nós precisamos de ajuda, né? Tantos diretores maravilhosos que continuam tendo que recomeçar cada filme. Mas a identidade da Figa, essencialmente, é isso, é lançar novos nomes da cinematografia latino-americana no exterior. Então, para fazer um pouquinho de diferencial de todas as dos outros colegas que temos, né? E é isso, são 6 a 8 filmes por ano, normalmente 2, 3 brasileiros, porque eu não aguento, mas, honestamente, são os que mais sofrem. Às vezes, um filme que eu gosto, mas sei que não é tão forte quanto um brasileiro, tem uma carreira muito melhor, não só de festival, quanto de venda, porque o filme brasileiro não tem tanto espaço quanto os outros latino-americanos que falam espanhol. É assim, sempre foi. E vendas, então, pior ainda. Mas eu sinto que, desses últimos 2 anos, durante a pandemia, está abrindo uma portinha. Tem a HBO Latam, a HBO North America também agora apostando muito em conteúdo brasileiro, que nunca houve antes, senão dublado em espanhol. Eu lembro de assistir o Alice, do Karim Mainuz, em Los Angeles, todo em espanhol. Não tinha opção de tirar aquilo. Era dublado e horrível, né? Agora não, agora já tem séries brasileiras faladas em português com subtítulo, ou em inglês ou em espanhol. Isso, para mim, já é um passo adiante importante. Não é seriado, não é o que eu faço, mas o cinema vem logo depois, né? Um filme de longa-metragem. Então, muito otimista tem que ser, né, para fazer o que a gente faz, porque todo dia é uma rasteira nova, mas a gente não desiste porque a gente ama muito. Eu, para ser sincero, a primeira grande rasteira foi quando eu me mudei de São Paulo, quando me formei na FAP e fui para Nova York. E, de cara, eu percebi que eu não tinha absolutamente privilégio nenhum, que eu era tão latino-americano quanto porto-riquenho e um mexicano, e que falar português não significava nada para eles. Aqui você é latino mesmo, foi essa a impressão. E aí, ao invés disso, né, eu me senti mal, eu abracei e gostei demais de fazer parte dessa comunidade latina. Trabalhando na Universal Pictures, eu era o único que falava português no escritório de 12 pessoas. E eram todos de diversos países latino-americanos e Espanha. Foi um grande aprendizado. Todos esses empregos que eu tive antes de começar a Figa, adicionaram um pouco para a experiência que eu vim, né, lançar com a Figa. O Film Fórum foram 2 anos maravilhosos de entender programação, de ver como os filmes estrangeiros, uns funcionavam melhor que outros, e notar que, durante esses 2 anos, teve um filme brasileiro no Film Fórum e mais de 10 latino-americanos, entendeu? E aí eu senti, está faltando, tem ali uma oportunidade Qual de foi explorar. esse filme, Sandro? Qual foi esse filme? Olha, eu não vou lembrar você vai lembrar que a tua memória é melhor que a minha. Do Azulay. John Tobey Azulay. Uhum. O filme que era com a Dina Sfat? Eu acho que sim. Estamos falando do comecinho da década de 90, olha, 30 anos atrás, hein? Doces 93, 94,
Ou Doces Bárbaros ou Judeu, um dos dois. E ficou em cartaz, como sempre, 2 semanas, e foi muito ruim, assim, os números, né? Em comparação, assim, logo depois ou antes, teve um filme do Arturo Ripstein que era sold out, total, né? Claro, Arturo maravilhoso, ainda estava vigorante, ele foi, e eu senti a diferença, né? O brasileiro ficou muito relegado, não participou tanto. Mas, enfim, isso a gente já está cansado de saber, mas eu não desisto, e eu vejo, ano após ano, o cinema novo brasileiro, né? Não já mais estabelecido. Não vamos botar Cannes em questão, porque é um outro... você sabe melhor que ninguém o que eles querem, o que eles precisam para continuar sendo Cannes. Eu vou mais pelo lado experimental, ousado. Eu quero filmes pequenos e imperfeitos, de propósito, onde a criatividade é a mais importante, e o talento, e principalmente aqueles e aquelas que não sabem o que fazer com esse talento, entendeu? Então, eu mesmo apadrinho a grande maioria dos meus filmmakers, né, cineastas, viram quase que uma família, porque eu guio eles, eu abro muita porta que eu não posso entrar, mas que é perfeita para eles. Entendeu? Então, eu mando coisas incessantemente, conectando, fazendo pontes, para eles continuarem trabalhando e não ficar 5 anos, né, naquela espera infinita. Então, é um trabalho não só de vendas, e coprodução, e distribuição. É um trabalho pedagógico. É tudo, é tudo. E esses projetos, eu gosto de entrar, quando eu gosto mesmo, o quanto antes. Eu, recentemente, li 94 projetos para o Uberbaus Fund. Olha as loucuras que eu entro, que eu adoro, né? Cada projeto eram 3 horas para você ler e assistir os vídeos, os curtas, mas dos 94, a gente selecionou 10. Um brasileiro. Tinham muitos brasileiros. Mas os meus colegas, e não estou falando que eles não tinham razão de jeito nenhum, não tinham como eu argumentar. Enquanto os outros latino-americanos eram realmente muito mais internacionais do que o brasileiro. Os brasileiros eram muito fechados, exceto esse, que eu bati o pé e falei, esse tem que ser selecionado, porque senão esse filme vai ser meu. Então, eu já estou de olho nesse projeto que acaba de ganhar 10 mil euros para ser desenvolvido. Mas eu estou te falando, esse filme vai ser nosso, porque é a cara da Figa. São 2 mulheres diretoras, não sei quem são, não sei de onde saíram, de um lugar muito remoto, mas são incríveis, de um talento absurdo. Então, isso é o que me motiva mais do que qualquer outra coisa. Lutar por esses cineastas. Esse é um trabalho, realmente um trabalho pedagógico que todos nós fazemos, né? Acho que cada um de nós pega na mão deles ou dela, né? Ou do roteirista, ou da diretora, ou do diretor, e começa a dizer, não, vem cá, meu amor, não é por aqui, não. Mas é mais ou menos isso que a gente faz. E aí a gente chega na Cláudia, e com um grande circuito de festivais infinito, que é um trabalho gigante de promoção, de divulgação do cinema brasileiro em tantos lugares, em tantas cidades. Eu queria, Cláudia, que você contasse um pouquinho nesses 26 anos, né, de trabalho, de montagem desse circuito infinito, como você viu a mudança de percepção e de aceitação do cinema brasileiro, se é que houve, e aí eu concordo com o Sandra, a gente sabe muito bem quantas barreiras a gente tem para colocar o cinema brasileiro, eu sei disso com muita crueldade com o Festival de Cannes, porque Cannes é realmente uma selva muito grande, é um lugar de dificuldade mesmo para você posicionar um filme, mas não é só. Eu acho que Cannes só explicita alguma coisa que é um pouco como talvez o cinema brasileiro seja percebido no mundo todo, que é muito querido, muito amado, muito esperado, mas a gente sabe que tem muita barreira. Então, queria assim, que a Cláudia falasse um pouquinho disso. Também, Cláudia, falando, porque a gente trabalha sempre com filmes muito especiais, às vezes experimentais, mais sociais, e isso é
obviamente, aquilo que nos move, mas também é aquilo que às vezes pode, e é o tipo de filme que os festivais, em geral, os festivais internacionais procuram. Eu acho que vocês fazem um trabalho muito, muito importante, vocês conseguem juntar esse cinema, que é um cinema que a gente chama, eu detesto um pouco esses nomes, mas o que a gente chama de cinema de arte, ou de cinema experimental, ou de novas linguagens, ou o que quer que seja, vocês juntam isso com um cinema mais aberto, mais comercial, que atende um público maior. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa experiência de tantos anos, em tantos lugares diferentes do mundo, levando o cinema brasileiro. Olá, todo mundo, é um prazer estar aqui, muito feliz de estar na companhia da Hilda, nos conhecemos há tantos anos, já chegamos até a trabalhar juntas, né, Hilda? Na Premiere Brasil. O Sandro, o Rafael, um prazer conhecer vocês, nos conhecemos aí da vida, mas aqui, pessoalmente, acho que pessoalmente é ótimo, né? Virtualmente é a primeira vez. Bom, é uma história, começou assim, bem como você falou, sabe? Bem intuitivamente, há 26 anos, 1995, vamos botar, né, a data nessa história, a gente começou a pensar em fazer alguma coisa com o cinema brasileiro. Era uma época que estava tendo a retomada, toda aquela história que a gente conhece, né? Ficamos aí 2 anos incubando, tentando pensar o que a gente faria. Se faria uma mostra, se faria um festival, se seria uma coisa pontual. Fomos no Brasil, procuramos parceiros, não conseguimos parceiros, porque as pessoas... a gente também teve muita resistência da própria indústria, né, dos próprios brasileiros, das próprias as pessoas que faziam cinema na época, porque era também um pessoal bem mais velho, né? Então, você imagina, eu tinha 24, 25 anos, chegando no Barretão e falar: Barreto, é o seguinte, quero fazer um festival de cinema. As pessoas falavam: gente, quem são essas meninas, né? Do que elas vieram, por que elas vieram fazer? Enfim, a gente tinha essa ideia de que a gente compreendia que a gente precisava levar o Brasil, a gente precisava levar o cinema, e qual era a melhor forma? A gente tinha que fazer um festival, a gente queria que o cinema fosse protagonista, a gente sabia que aquela retomada, os filmes todos estavam todos acontecendo ao mesmo tempo, e aí a gente pensou: bom, vamos fazer uma mostra de cinema brasileiro. Fizemos a primeira mostra, a gente chamou já de festival, mas a ideia era fazer um overview daqueles 10 filmes que mais representavam essa retomada. Então, era Quatrilho, Central, Carlota Joaquina. Fizemos dentro da faculdade de Miami, nas férias, né? Na Universidade de Miami, nas férias. Falamos: bom, ferrou, né? Não vai ninguém. A gente não tinha ideia do que seria aquilo. Mas a gente foi na cara e na coragem na época, do que a gente sabia que, não sei dizer como, mas a gente tinha uma intuição de que aquilo era o início de alguma coisa muito bacana. A gente também tinha a vivência, né, de como se trabalhava o cinema aqui, e aí a gente falou: bom, a gente tem que fazer. Trouxemos na época a Carla Camurati, Marieta Severo, foi a primeira experiência nossa. E aí a gente falou: bom, vou para casa, né, me arrumar. Achei que fosse ter algumas pessoas, porque a gente fez muita divulgação na universidade, fizemos muita divulgação na própria cidade. E aí a gente foi para casa, daqui a pouco toca o telefone: Cláudia, volta, que a fila está dando volta no quarteirão. E quando a gente chega, a gente toma um susto, porque era muita gente. Eu nem sei, eu acho que não tinha nada a fazer aquele dia, porque era tanta gente. E aí aí a gente foi exibindo, e aí no final as pessoas não iam embora. A gente chegou a exibir, acho que não sei se 2 ou 3 vezes, Carlota Joaquina. Terminamos a sessão 4h da manhã, e graças a Deus foi numa época também em que Miami estava renascendo. E aí o diretor de eventos especiais de Miami Beach chamou a gente para fazer o evento. Hoje eu digo que o festival vai fazer 26 anos ano que vem. Esse ano fizemos 25 anos. Mas, como disse a Hilda, quando a gente começou, não existia nada, não existia nenhum tipo de trabalho no Brasil, para o cinema no Brasil, quanto mais para o cinema no exterior, né? Então, a gente passou por todos os processos, né? Toda a CBC, criação disso, criação daquilo outro, passamos por tudo. Tivemos uma época, sim, com muito apoio, inclusive também do Ministério do Turismo, na época, Embratur, para a gente, né, que estava no exterior. E aí a gente... mas se a gente existe há 25 anos, porque há 25 anos o governo da Flórida, da cidade de Miami, do condado de Dade, patrocinam o nosso festival.
Então, aqui existe uma coisa que, infelizmente, no Brasil a gente não tem, continuidade. Você mostra que você faz um bom trabalho, eu não preciso ficar mandando meu currículo todo ano, aí nos Estados Unidos, aí no Brasil, a gente precisa, cada ano, provar quem nós somos, o que a gente fez, e aquela coisa toda. Então, eu tenho há 23 anos, a gente tem esse patrocínio contínuo aqui. Então, isso também permite que a gente faça esse trabalho. Aí, naturalmente, nós começamos a ser convidados a levar o festival para outras praças. Então, a gente chegou a fazer em 13 cidades no mundo. Pegamos praças importantíssimas, 15 anos em Nova York, Central Park e Tribeca, Roma, Praça Navona, no Basta, em Londres, ficamos 10 anos, 8 anos em Montevidéu e Buenos Aires, Colômbia, Vancouver, no Canadá, Roma, Barcelona, 8 anos. E aí fomos, até na China, a gente já foi também, esse ano a gente fez toda a curadoria do Festival da China. E a minha vivência é de sala cheia. A minha vivência é que o cinema brasileiro tem um apelo muito grande. O difícil é distribuição do filme. A gente já fez mercado no festival, a gente já trouxe players muito importantes para o festival. Durante 10 anos fizemos mercado em Miami, fizemos mercado em Nova York. A gente sabe que tem o interesse, a gente sabe, mas a gente também tem as nossas questões, né? Como vocês falaram, do idioma, da nossa história, que é muito nossa também. Então, assim, existe, sim, quanto festival, o público é muito presente. Eu não vejo como um festival de pouco público. Eu sempre tive festival com casas lotadas, eu faço cinema na praia para 10 mil pessoas, a gente já exibiu quase 1000 filmes, 2,5 milhões de público, a gente, com a plataforma, né, que a gente criou, quando começou a pandemia, a gente tinha esse projeto de criar uma plataforma só de cinema brasileiro, a gente criou um ponto online, a gente fez logo um mês depois a gente fez essa plataforma em um mês, entrou a pandemia, em abril a gente lançou a plataforma, a gente já teve o Festival do Domingos, a gente já fez vários festivais, já estamos na terceira edição do Mulheres Mais, que é um festival só de filmes produzidos por mulheres. Então, e é um festival que cada vez tem mais pessoas participando dessa plataforma, a ideia é que a gente exiba filmes brasileiros para fora do Brasil. Enfim, é um trabalho de formiguinha, é um trabalho que é realmente árduo, porque a gente não tem muito apoio, então a gente carrega, sim, o cinema. A ideia era que a gente tivesse um espaço, que o cinema fosse o protagonista, né? Que a gente fincasse a nossa bandeira em outros países, porque a gente percebe, né, que todo lugar que a gente vai com o nosso cinema, a gente leva o Brasil como um todo, né? Então é uma força tão grande que, assim, eu não gosto de comparar porque são realidades muito diferentes, mas aqui, né, a gente tem a Motion Pictures, tem uma cadeira dentro da Casa Branca, né? Por que será, né? Então, eu não consigo entender que isso não seja visto por outros países, ou pelo menos pelo nosso, né? Porque na Argentina na França e todos os outros países são, né? Então, eu acho que o Brasil, por falta de política, perde muito, o Brasil como um todo. Acho que os festivais eles têm uma função muito importante de difusão, visibilidade, formação. Já formei 4.500 alunos. Também ponta de lança para tudo, né? Os filmes eles precisam passar pelos festivais, até para gerar interesse das distribuidoras. Um filme premiado num festival é um filme que tem uma carreira às vezes mais longa, então assim, ou uma visibilidade maior. Então, eu acredito que o festival ele é uma ferramenta muito importante. E esses 26 anos que a gente trabalha fazendo festival de cinema no mundo nos mostrou que o cinema brasileiro ele tem, sim, público, né? Eu tenho essa vivência, ele tem público, as pessoas têm interesse, mas eu acho que existe uma dificuldade de como vender esses filmes, né? Eu não sei, assim, como eu não faço distribuição, digamos assim, eu acho que quando chega nesse pedaço, a gente disputa, sim, com o cinema latino, no qual a gente acha que a gente não se inclui, a gente é totalmente latino, inclusive quando vai preencher ficha, que né, você é o quê? Né? Você não é branco, você é latino, você não fala espanhol, né? De habla não hispana, digamos assim. Então, a gente é latino, mas a gente fala português, nossos costumes são completamente diferentes, mas quando a gente leva o nosso cinema, que nem
o Brasil também tem um pouco de vira de costas, um pouco para a América Latina, e quando a gente vai para Montevidéu, como a gente foi anos, e para a Argentina, eles amam o nosso cinema, eles amam a nossa cultura, eles vão no cinema, eles prestigiam. A mídia é super receptiva. Eu tive padrinhos incríveis, coisa que sabe, o Darim era nosso padrinho no Festival de Montevidéu, desculpa, de Buenos Aires. Então, assim, pessoas que abraçam a gente o tempo todo, né? Eu sinto o cinema brasileiro sempre muito abraçado. Então, eu sou muito feliz. Agora, eu sinto que é uma pena a gente não ter uma política de continuidade, porque a gente sofre muito, né? Uma hora a gente faz um festival gigante, uma hora você tem que fazer um festival pequeno, uma hora você faz um festival tal o quê, uma hora você traz 100 pessoas, outra hora você traz 5, ou não traz ninguém. Então, a gente tem praças importantíssimas que a gente acabou parando de fazer festival por falta de incentivo mesmo. A gente nunca parou Miami, porque Miami tem essa continuidade, porque a gente tem esse patrocínio, Nova York também, mas você perder praças importantes de difusão e da bandeira brasileira fincada naqueles lugares é uma pena, assim, eu acho que é uma perda gigante para o nosso cinema e para a nossa cultura como um todo. Então, assim, eu produzo filme também. Então, assim, eu tenho essa visão também. Acabei produzindo filme por conta de estar no meio e tal, mas eu acho que festival de cinema, quanto mais melhor. Acho que a gente tem que estar em tudo quanto é lugar. E eu acredito que a gente tem um cinema que é muito comercial, sim. Por isso que a gente agora, com essa demanda enorme aí dos streams, a gente está com bastante produção sendo feita no Brasil e sendo distribuída. Cada hora que você abre um Netflix ou um Amazon, você vê mais produções brasileiras. Então, eu acho que o festival é essa ponta inicial. Bom, aí eu vou entrar enfim, nos nossos espinhos, né? Nos espinhos da nossa... Você falou exatamente isso. Talvez a coisa mais impressionante é que a gente não consiga ter um entendimento de política, né? Política de Estado, política de governo, que permita, independente de quem esteja lá, entender que isso é um negócio e que é isso, vão os nossos filmes, vão os nossos produtos, mas existe uma demanda, só que o que a gente não tem é isso, a gente não tem continuidade. Você faz um trabalho durante anos e você, de repente, se vê tendo que segurar no próprio ombro alguma coisa que não deveria ser sua. É alguma coisa que é, na verdade, de um interesse que vai muito além da sua empresa, da sua instituição, que vai, inclusive, muito além desse tempo que a gente está vivendo. É só a gente ver o que é o cinema francês, por exemplo, o tipo de investimento, né, que a França faz na sua própria cultura. Não é só cinema, mas a gente fala de cinema porque é o que está mais próximo, é o que a gente sabe mais, mas o volume de investimento é muito alto, porque eles sabem que eles vão vender perfume, vinho, queijo, estilo de vida, turismo, um monte de coisas. Mas, para além disso, vende uma cultura, né? Vende uma ideia de vida. Né? E eu fico assim, impressionada, por exemplo, com essa questão de política, né? Porque Miami é uma cidade muito nova. Né? Hoje, a Flórida, de uma certa forma, a Miami se transformou. Hoje é a segunda capital nos Estados Unidos, né? Em termos de tudo, de investimento, de dinheiro, de cultura, os grandes eventos, os grandes museus, tudo está aqui em Miami. Né? Então, Miami se tornou quase que ponta de lança para tudo nos Estados Unidos. Todo mundo está mudando para Miami. Não tem nem mais casa para vender aqui, né? Nem casa nem carro. Sim, você chega aqui, se quiser, não tem como achar, nem casa nem carro. Agora, existe um preconceito muito grande também como existia com o nosso cinema, existia com Miami. Mas aqui tem uma coisa que eu acho que é muito legal, que é assim, o cinema, os eventos, os grandes eventos, né, culturais, né, eles são tratados como como se fosse da prefeitura, né? Sim, do claro, governo do Estado, deles. Então você tem uma cadeira lá dentro, tem uma sala, tem diretores, tem produtores, porque os caras sabem que isso atrai tudo: economia, dinheiro para o Estado, dinheiro para a cidade, turismo, negócio. Você leva para o mundo vem para cá, né? E aí eu não consigo entender o nosso Brasil tão poderoso não entender isso, né? Mas, Cláudia, você
Você imagina o que é eu fazendo um festival no Rio, que é uma das cidades mais emblemáticas do mundo. Do mundo. Eu sempre digo, a gente só existe, claro, que bom, a gente fez um festival que é bacana, tenho muito orgulho, e é um festival muito importante, mas quando a gente vem de Rio de Janeiro, e quando a gente vem de Rio, a gente vem de Brasil. Então, assim, não ter esse entendimento é algo muito doloroso. Primário, né? E é primário, doloroso né? para a gente, porque você fica tentando contar uma história que você diz, peraí, se eu não tenho um interlocutor que entende o que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo isso? Por que eu não vou fazer uma outra coisa? E aí eu queria jogar para vocês uma coisa, a gente sempre, além de eu concordar plenamente, Cláudia, com você, e eu tenho certeza que o Rafa e o Sandro também, porque a gente sabe o quanto o Brasil é adorado e quanto o cinema brasileiro é adorado, além de tudo, a gente tem umas sortes que é de tempos em tempos, são quase ciclos, a gente tem esses filmes brasileiros que estouram e que ganham o mundo, né? que se tornam globais. Eu aí contando um pouco da minha história, e nós todos somos... Bom, o Rafael é mais jovem, né? E você também um pouquinho mais jovem, Cláudia, mas a gente lembra claramente do que foi o efeito central do Brasil para o cinema brasileiro no mundo, o que foi o efeito Cidade de Deus, para o bem e para o mal, né? Mas, enfim, Cidade de Deus no mundo, o que foi o efeito Tropa de Elite e o que foi agora, recentemente, o efeito Bacurau, né? Pelo mundo. Então, não ter esse entendimento é uma coisa louca. E aí eu queria jogar para vocês, a gente está vivendo um mundo que é um mundo que sempre teve em profunda transformação, mas talvez a gente esteja vivendo momentos históricos mais claramente virada de página, né? E aí, como o Sandro falou, né? Você tem um interesse hoje dos streamers muito grande de série, então a gente começa a ver que, talvez a gente não consiga vender o cinema brasileiro, mas, cara, tem um interesse enorme e efetivamente o mundo muda no momento em que a gente vê séries turcas, norueguesas, israelenses e tudo mais. E aí eu queria jogar para vocês e até jogar principalmente para o Rafa, como é que fica agora? A gente começa a considerar série, a gente começa a considerar os híbridos, como é que a gente vai lidar do ponto de vista dessa visibilidade internacional, como é que todos nós, e eu estou fazendo essa pergunta porque eu me pergunto também isso, como é que a gente lida com essas novas possibilidades de projetos, né? Até porque hoje em dia mais facilmente você pega um projeto e você diz, talvez esse projeto aqui fosse melhor que fosse uma série do que um filme, né? Um filme, leia-se um filme de 2 horas e pouco, com um potencial para ir para o cinema, para a tela grande. Como é que você, Rafa, percebe isso? Quais são as tuas ideias sobre isso, lidando com o laboratório? E depois eu quero jogar isso, obviamente, para o Sandro e para a Cláudia também, mas começando por você, porque é onde bate primeiro essa mudança, né? Essa necessidade de repensar. Sim. Não, é uma questão interessante e complexa para pensar. Eu queria falar algo que, quando eu estava falando na primeira etapa, acabei não falando, que eu achei que eu estava falando demais, mas que é algo muito importante na explicação também da função dos laboratórios do BR Lab, que ficou faltando, que eu acho que dá para puxar um fiozinho e conectar diretamente com a sua pergunta, mas que também é jogar luz num trabalho prévio à produção, que é muito importante, que é muito complexo. Então, os filmes demandam muito trabalho antes de serem produzidos. Então, além dessa função de criar relevância, conectar pessoas, e que eu dizia, algo que sempre complexificou muito o BR Lab em si, é também um comprometimento que a gente tem com a qualidade de formação de consultorias aprofundadas e que vão discutir esses filmes de diferentes perspectivas. E em diferentes ações também de um entendimento, e aí trazendo, né, alguns distribuidores, agentes de vendas, festivais, pessoas um pouco mais do final da cadeia, o próprio workshop que a gente faz com o Locarno, que é um workshop de treinamento para vendedores, programadores, o Industry Academy, que
esse contexto e esses espaços também servem para, ao colocar os agentes em interlocução, para conectar nosso cinema, por mais autoral ou por mais, né, aberto, sejam com o público. E isso é fundamental porque a gente não pode esquecer isso. E aí eu acho que a questão de como que as séries passam também a existir dentro da nossa cultura cinematográfica ou dentro dos festivais, dentro da nossa indústria, é uma questão que também se comunica um pouco com o público, e eu acho que aí é uma questão capciosa, assim, porque eu acho que, né, a gente, como indústria, a gente não pode ignorar que o público está nas plataformas, que elas estão cada vez mais presentes na produção. Acredito, né, que cineastas também, né? A gente vê quantas séries incríveis já foram produzidas por cineastas maravilhosos, desde David Lynch até, enfim, Gustavo Pizzi, que estava agora em Berlim com a série, tudo isso. Agora é um pouco complexo, porque, de certa forma, as plataformas querem se relacionar com o público, então é aí que elas também estão produzindo conteúdo, né, original. Elas não estão tão preocupadas em defender a nossa cultura e a nossa identidade cultural, quando o cinema, na verdade, está muito mais dentro desse lugar, onde existe uma cota de tela, onde existe regulamentações internacionais, o Acordo Ibero-Americano e outros, né, leis e acordos internacionais que zelam por preservar uma identidade. Hoje, eu acho que, pelo menos aqui no Brasil, a gente vive, de fato, essa questão que a gente precisa entender o lugar. A gente tem, né, tem surgido séries muito incríveis, mas a quantidade de produção brasileira para o streaming hoje chega a ser um pouco assustadora, pensando que ainda não, essa regulamentação ainda não houve, né? E que essa regulamentação está acontecendo, assim. Então, eu acho que é algo para se entender. Agora, eu acho que, de fato, a gente tem que olhar para séries. Eu já pensei muito em abrir alguma categoria, outras, né, categorias do BR Lab, e uma específica para séries. A gente, como apresentei no começo, né, eu coordenei alguns laboratórios para Ancine, para aqueles Prodave 4, e a gente tinha alguns laboratórios de séries e funcionavam incrivelmente, assim, porque a gente podia jogar luz num desenvolvimento que é muito mais complexo, então trabalhar diferentes tipos e vir trazendo os players ao longo desse desenvolvimento, porque também o desenvolvimento de séries, de produtos para o streaming ou para a televisão é muito mais complexo e são decisões muito menos independentes do que no cinema independente, né? Ou no cinema que não é de estúdio, quero dizer, né? Na verdade, as decisões de uma produção para o streaming você basicamente não decide nada, né? Você produz para o streaming, assim, é meio, né? Então, eu acho que, de fato, é uma pergunta difícil, Hilda, porque de fato... É difícil, de fato, a gente precisa olhar para isso, a gente precisa entender Mas, como... Rafa, você sabe de uma coisa que eu acho muito importante, é que exatamente o que você falou, a gente não pode não olhar para isso, porque existe uma formação, e é uma formação super importante, que atravessa um diretor ou uma diretora, ou roteiristas que fazem séries, podem vir e certamente virão a fazer cinema, e vice-versa, né? Para mim, são trabalhos do mesmo jeito que talvez, às vezes, você pode, um diretor ou uma diretora, pegar uma publicidade, porque todo mundo tem conta para pagar, né? E a gente sabe que o cinema é um trabalho de muito longo prazo, você fica ali em cima daquele trabalho 3, 4, 5, 6 anos, obviamente que não tem dinheiro que pague isso no final. Então, acho que a gente precisa olhar para isso mesmo. É difícil, e eu me preocupo, na verdade, de você ter uma enxurrada de profissionais que entram nas séries sem passar, não é sem passar por uma experiência de cinema, é sem passar por uma formação profissional que permita uma qualidade nas séries que vão se refletir nos filmes também. E aí eu queria puxar um pouquinho o Sandro e perguntar para ele a mesma coisa. Você pensa, por exemplo, numa possibilidade, porque a gente sabe que a venda vende-se pacotes, você vende um filme, mas em geral você tem um carro-chefe e você tem vendas que também, de novo, precisam ser feitas para pagar as contas.
Você considera vender séries? Você já vende séries? Como é que é a tua percepção desse mercado, entendendo aquilo que o Rafa muito bem falou? As séries, a aprovação das séries, a produção das séries passa por outros canais, mas eu acho que isso também vai crescer e vão virar grandes pacotes de venda de produto. Como é que você vê isso, Sandro? Não estamos te ouvindo. Nada, mas... Me ouvem agora? Me ouvem? Sim, sim. Ok. Se eu gostar do projeto de séries, e já me foi apresentado várias, eu toparia, assim. Só que, infelizmente, até hoje, não gostei de nada e não vou seguir esse caminho tortuoso só porque é o que os streamers querem. Eles, não vou falar o palavrão que eu gostaria de falar, mas é isso, entendeu? Eles que se virem, porque é muita porcaria. Eu não estou a fim de trabalhar com porcaria para ganhar dinheiro. Não vou mesmo. Se não for original, se não for diferente, se não for algo novo, né? Como todo o resto da figa, puxando o envelope, eu não quero. Mas eu lembro, no teu apartamento em Cannes, um grupo de pessoas, todo mundo muito agradável, eu falar para o Marco Dutra, eu falei, por que você não faz uma série de 3 capítulos? Eu tinha acabado de assistir, né? Saí dos Estados Unidos, fui para Cannes, e ficou dentro de mim essa série que a Lisa Cholodenko fez para a HBO, chamada Olive Kitteridge, com a Frances McDormand. É um filme de 3 horas, dividido em 3 capítulos. E é um livro, então assim, é muito rico. E eu estava com isso na cabeça e falei para o Marco, faz algo assim. Ele, né, falei, eu vou pensar. É o que eles chamam nos Estados Unidos de limited series, que pode ser de 3 a 6 capítulos. Isso funciona muito bem, porque eu sinto que ali você tem uma satisfação completa, é um arco, entendeu? Você sai daquela experiência. Agora, o resto, eu não lembro o que eu assisti na noite anterior, de tão fraco que é. Tudo que eu vejo em streamer, no dia seguinte já foi esquecido. Raras exceções, né? Como o Olive. Então, é isso que eu não quero. Produtos nossos, né, da Figa, que sejam consumidos e dispensados e esquecidos. Então, esse é o meu problema. Mas se eu conseguisse... tem que subir a barra, sabe, Exato. Sandro? Acho que é isso, quando a gente fala para o Marco, ou para o Karim, ou para a Júlia Murat, para qualquer diretor ou diretora que a gente sabe que tem o talento e a vontade de fazer alguma coisa, a gente tem que subir essa barra. Exato. Porque é isso, a minha grande preocupação é fazer uma enxurrada, porque, óbvio, o mercado precisa, os streamers precisam, então bota a gente para dentro para trabalhar. Às vezes muitas vezes falta formação, mas às vezes falta até mesmo a inquietação, né? Porque para mim, se é série ou se é filme, claro que eu estou mais próxima de filme, como todos nós aqui, né? Mas eu estou ligada a séries também. Eu quero ver coisa de qualidade. E eu acho que quando a gente não... No Brasil, então, é isso, a enxurrada de gente que não tem. Não estou, obviamente, acho que tem a maioria dos grandes técnicos e criativos está fazendo série, e que bom, né? Mas eu fico muito preocupada com formação, para que a gente tenha, ao longo do tempo, uma qualidade para qualquer tipo de conteúdo que seja feito. Pode ser uma série de uma limited series, né? Como você falou, de entre 2 e 5 episódios. Para mim pode ser uma novela. Gente, a gente é brasileira, a gente foi formado por novela, a gente é noveleiro, sabe? E eu não nego isso e acho uma loucura negar. Então, e o que nos permitiu estar ligado às novelas é que elas, quando eu lembro das novelas, é uma qualidade enorme. Então, raise the bar, né? Subir essa barra. E, Cláudia, aí chego a você, já passou pela discussão interna de vocês, começar a passar séries em alguns dos eventos de cinema brasileiro que vocês fazem? Vocês já fizeram isso? Estão pensando em fazer? Como é que é a percepção de vocês?
Não estamos te ouvindo. Então, a gente já pensou, sim, né? Desde que a gente... agora, como exibir séries nos festivais? Esse é um desafio, né? Mas, quando se fala de séries mais curtas, né? Como essas limited, eu acho que é mais fácil. Só que quando realmente começou essa questão das séries muito forte, veio logo a pandemia, né? Então, assim, a pandemia acelerou muito esse processo. Por isso que eu acho que a gente acaba também não tendo coisas de tanta qualidade, né? Porque se criou uma demanda que estava reprimida de uma certa forma, mas que veio como uma avalanche, né? Então, você tem um buraco muito pequeno para sair muita coisa, né? Então, ele explode e aí começa a vir coisas boas e coisas não tão boas, né? Quando a gente começou a fazer esse formato híbrido, né? Que a primeira, quer dizer, teve uma época é ótimo, né? Ano passado foi bem digital, e agora a gente está mais híbrido. Aí sim a gente conseguia exibir na plataforma as séries, né? Mas quando a gente vai para o cinema, aí eu acho um pouco mais complicado. Então, a gente tem essa vontade porque existe essa demanda, né? Mas é como ele falou, como você vai exibir? Quais vão ser essas séries, né? Porque também exibir só por exibir, sem você ter realmente uma curadoria bacana, você realmente ter um propósito de exibir aquela série, e uma forma diferenciada de exibição também, né? Porque você não vai fazer ele 3 dias no cinema, vai assistir um episódio por dia, não faz muito sentido. Então, como você faz essa exibição? Agora, podemos sim, acho que quando você faz o híbrido, aí você consegue trazer a série para dentro de um festival de cinema, porque você pode fazer a exibição simultânea, né? Você está lá exibindo no cinema e tal, e dentro do seu canal, né, da sua plataforma, você está exibindo as séries. Mas acho também que, como produtora, né, que também sou, e acho que essa questão das séries é bem delicada mesmo. Acho que é um mercado que precisa, que é bacana existir, né? E a gente está vendo aí muita gente trabalhando e conseguindo, nesse momento que a gente está num momento muito delicado de produção, com os projetos todos presos e sem conseguir produzir realmente, vem essas séries originais para serem produzidas, é muito bacana, mas realmente acho que tem que focar muito na qualidade. Mas eu acho que a demanda é tão grande que acaba qualquer coisa que vem tá bom, né? Então, é mais ou menos isso. Então, assim, me preocupa um pouco e me preocupa mais ainda a visão das pessoas que fazem a seleção dessas séries. Isso, para mim, é uma coisa que eu não sei quem é que escolhe, entendeu? Você fica muito na mão de um olhar muito... que você fala, gente, que olhar é esse? Porque isso me preocupa mais até do que a produção. Porque a produção, você consegue trazer bons profissionais, talvez, para o mercado. Mas quem está lá, muitas vezes não é nem pessoas que vêm desse setor, né? É uma cabeça muito... Então, eu já escutei coisas do tipo, a série original não existe, é tudo cópia uma da outra, só muda um personagem. Eu falei, hã? De pessoas que fazem aquisição. Eu falei, então, assim, é muito delicado, eu acho. Eu acho que a aquisição, né, as escolhas dos projetos, eu acho que é o momento mais delicado dessa cadeia nova aí que a gente... Nova, velha, né, digamos. Mas... Porque vocês viram que eu acho que é o futuro também, né? A gente vai ter que começar a pensar nisso, sim, de como que a gente vai exibir essas séries e como que a gente vai produzir e como vai selecionar essas séries, né? Até porque vocês viram que a gente pulou de internacionalização para globalização. Não é à toa que a gente cai nessa discussão, porque, na verdade, na hora em que os streamers eles decidem qual é as séries brasileiras que vão ser produzidas, elas não precisam ser internacionalizadas, elas já nascem globalizadas, né? Não, e eles decidem o que você vai assistir, que é uma coisa muito doida, porque mas aí eles tem coisas horrorosas. Mas, Cláudia, eles decidem também, eles acabam, de uma certa forma, definindo o perfil daquilo que vai ser o cinema que a gente vai vender ou não, a menos que a gente se descolhe muito violentamente. E, de novo, quando a gente levanta esse debate, não é um debate de
eliminar o que quer que seja, porque é isso, esse não só é um fenômeno, e é um fenômeno que, obviamente, veio para ficar, como era o fenômeno, mais uma vez, como eu falei, das novelas, no caso, não de uma forma globalizada. Então, na hora que você começa a ter séries brasileiras que vão no mundo inteiro e que falam com o mundo inteiro, na hora que você chega com o cinema brasileiro lá fora, essas séries também passam a ser uma referência. Elas também passam a ter uma conexão com o trabalho que a gente faz. Eu queria, porque a gente está se divertindo aqui falando, mas e aí o tempo vai passando, eu queria dizer para os que estão, para o público que está nos assistindo, que são super bem-vindos comentários e perguntas, porque senão a gente vai que vai, daqui a pouco a gente já pega um copo de vinho e começa aqui a ficar o tempo todo, se não fosse porque a gente tem filmes ainda hoje. Mas, obviamente, todos muito, muito bem-vindos para fazer perguntas, né? Para escrever no chat perguntas, e a gente vai, obviamente, falar sobre elas. Bom, a gente daqui a pouco também, a gente não tem muito mais tempo, mas eu queria um pouco que perguntar para vocês, e isso, claro, a gente já falou muito, e, Cláudia, eu, obviamente, como colega, né, como sua colega diretora de festival, eu acho que os festivais têm uma função hoje mais importante do que nunca de trazer o público de volta para as salas, isso independente de onde seja, mas acho que para o cinema brasileiro isso mais importante ainda, porque são os festivais fora do Brasil que vão permitir a todo mundo se reconectar, né? Os festivais eles vão ser aquele momento único, tipo, vale a pena sair de casa para ir ver esse filme, porque eu vou estar lá numa situação especial, aquele grupo com quem eu vou estar vendo esse filme não vai se repetir, eu vou estar vendo o rostinho de cada uma das pessoas, eu vou ter uma apresentação da equipe, dos profissionais, do elenco, isso tudo cria, obviamente, alguma coisa muito especial, e mais especial ainda para o cinema brasileiro. E aí eu fico me lembrando, por exemplo, o quanto eu acho um absurdo que a gente não tenha filme brasileiro, por exemplo, em Portugal. Eu digo, gente, a gente tem um país que fala a mesma língua, a gente tem um país que, inclusive, entende muito bem o que nós falamos como brasileiros, porque eles foram totalmente invadidos pelas novelas brasileiras, eles conhecem todos os artistas brasileiros e a gente não consegue estabelecer, botar ali um pezinho. Claro que a gente diz, mas quando a gente fala economicamente, mas não é um mercado tão grande. Para mim, é um mercado maravilhoso, porque é um mercado que fala a nossa língua, né? E aí eu pergunto para vocês um pouquinho, saindo um pouquinho disso, como é que a gente percebe, porque isso é uma coisa de muita importância para mim, como é que a gente percebe essa circulação do cinema brasileiro na América Latina? Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, e como é que a gente percebe a circulação do cinema brasileiro nos outros países de língua portuguesa, em que pese o fato de que, obviamente, são, às vezes, países que têm um circuito de cinema muito pequeno, que têm outros desafios para que a gente possa levar o cinema para lá. Mas eu queria que vocês me falassem um pouco qual é a percepção de vocês dessa aceitação do cinema brasileiro na América Latina e se o fato de existir hoje as séries e essa globalização, se isso facilita essa comunicação, essa visibilidade. Quer falar um pouquinho, Sandro? Sim, claro. Porque você circula muito, muito, muito nessa área. Sim. Vou falar. Bom, o problema em Portugal não tem exibidor, né, que tenha coragem de bancar um filme brasileiro. Tinha um querido que é o diretor do Festival de Vila do Conde, que eu fui como jurado e foi maravilhoso, e ali a gente combinou da Figa praticamente dar o catálogo e fazer o que eles quiserem com os filmes brasileiros.
E funcionou durante um tempo, eles acabaram abrindo o próprio cinema no Porto, chama Trindade. Eu estive com eles agora em Cannes, que é um casal, e eles falaram que tem sido muito difícil, mas não tem. Os meus amigos portugueses também têm esse problema com os filmes portugueses. Não tem exibidor interessado. Eles maltratam muito o filme, cinema em geral. É só Hollywood. E assim é em diversos outros países. Pior ainda é a Espanha. Então, né, com tanta riqueza cultural e tudo mais, e a maioria dos nossos filmes falados em espanhol, grandes sucessos, né, ganhadores da Concha de Ouro de San Sebastián. Não tem um distribuidor com coragem para fazer a distribuição de um filme latino-americano na Espanha, né, na própria língua deles. Então, é esse paralelo. Espanha, Portugal, cinema não é realmente o que eles estão interessados. Acho que sim, que estariam interessados se tivesse, né, um distribuidor que topasse criar esse hábito. Isso demora anos, né? Mas se você tem um lançamento de filme brasileiro periodicamente e aquilo vai encantando a audiência, eu acredito que ali rola uma mágica, assim. Mas, do contrário, a gente vende muito, muito mais para a França, né? Filmes falados em português e espanhol, eles amam os filmes nossos, para a Alemanha e para a Inglaterra. Quer dizer, são 3 línguas, não podiam ser mais distantes do português e espanhol, mas é onde tem realmente poder aquisitivo e distribuidores, né, e exibidores que gostam desse challenge, desse desafio. E que constroem um público, né? Constrói plateia, né? Isso é formação de plateia. De novo, a gente volta muito no que a Cláudia insistiu, que é continuidade, é volume de investimento, né? Exato. É isso que eu ia falar. Eu estou ouvindo ele falar, assim, desculpa interromper, mas é que a gente que faz esses festivais nessas praças, eu fiz em Madrid, fiz em Barcelona, 8 anos, são quase 10 anos em Barcelona e Madrid, na Itália, em Roma, Milão. Aí você fala assim, gente, esse trabalho interrompido é uma perda tão grande, porque são 10 anos sem as pessoas verem nosso conteúdo. Se a gente não tem distribuição, se a gente não tem aquisição, você tem que ter difusão, senão você não cria mercado. Claro. Então, se hoje a gente não está lá, se hoje nós não temos um distribuidor interessado no nosso mercado, é porque a gente não está lá, a gente não está presente. Então, perder essas praças foi assim uma perda assim, imensurável para o cinema brasileiro. E Portugal é um lugar que a gente já vem namorando há bastante tempo. Você falou, a gente já tem mais ou menos 4 anos que a gente está namorando, e veio aí essa pandemia que atrapalhou. Adriana está embarcando segunda-feira para lá, né? Então, vamos ver, ela vai ficar lá um tempo. Tem outras parceiras do cinema que estão lá, né? Que não querem mais trabalhar com cinema, mas estão lá. A Vera está lá. Então, enfim, a gente tem ido para Portugal, pensado. É um país que, apesar de falar português, eles têm hábitos, né, costumes muito diferentes dos nossos. Então, e aí também toda a parte de financiamento. E, mais uma vez, né, somos nós, sozinhas, carregando a bandeira, sem nenhum apoio, sem nada. Aí a gente vai lá, faz um trabalho. E eu acho que hoje a gente tem uma questão que, assim, voltando à questão de apoio, é que hoje, para a gente que faz festival de cinema, quem é um dos nossos grandes concorrentes é o próprio Itamaraty, né? Porque as embaixadas resolveram fazer projetos audiovisuais sozinhos, então eles fazem festivais eles mesmos. O que eu não acho ruim, mas se você não apoia um festival que já existe há tantos anos, por que você vai fazer um novo na cidade vizinha? Entende? Então, são trabalhos isolados, que é bom, tudo bem. A gente, inclusive, faz seleção para alguns deles, mas eu acho que essa questão de política mesmo, se existisse uma política do Brasil para o audiovisual, e não uma política de governo, mas uma política de Estado, digamos assim, né? Eu acho que a gente estaria anos-luz à frente, em tudo, né? Então, eu acho que é uma perda enorme e a gente só não está nesses lugares porque a gente não está presente.
quem não é visto não é lembrado, não tem como. Exatamente. Não, isso é, gente, e é produto. Se não está o nosso, tem um outro produto. Você não tá, outro consome outro. o cara consome outra, ele não vai ficar, não tem o brasileiro, não vou consumir nada. Não é assim. A Argentina está passando a gente nisso, né? A Argentina está presente, está fazendo, tem uma política melhor que a gente. A Argentina, eu nunca vou me esquecer disso, porque assim, um dos meus super amigos, e sem citar, mas é um cara muito, muito importante dentro da política de divulgação internacional do cinema argentino e dentro do governo, ele dizia para mim, olha, vocês têm muita sorte da gente ter muito menos dinheiro que vocês, porque se eu tivesse o dinheiro que... Ele já falou, se eu tivesse só metade do dinheiro que vocês têm, só ia ter cinema argentino no mundo todo. E a gente sabe que é isso. A gente sabe que existe o lobby, existe a conversa, existe o cafezinho, o almoço, o jantar, o tô aqui, tô perto... E aí, se você está perto, você puxa. Pô, mas eu conheço esse produtor, conheço... A gente sabe disso. A gente sabe que isso é como em qualquer coisa na vida, né? Você puxa os seus próximos. E esse trabalho, a gente... Enfim, a gente está o tempo todo recomeçando do zero, né? E se reapresentando. Olha, prazer, eu sou Hilda Santiago, eu faço isso. Aí você tem que contar toda a história de novo. Olha, mas eu já fiz isso, eu já fiz. É duro. Olha só, eu vou pedir para vocês, eu sei que nós todos temos filmes, que bom, para apresentar aqui no Rio. É muito, muito. Eu quero voltar a dizer, para mim é um prazer muito grande poder fazer essa ponte entre o Festival de Brasília, o Festival do Rio. Essas coisas são super importantes, ninguém está competindo com ninguém, a gente tem que somar esforços. Então, a gente está aqui agora e daqui a pouco eu estou correndo ali para apresentar um filme, o Sandro tem um filme aqui, o Rafa. Então, eu queria que vocês fizessem considerações finais sobre o que vocês acham que seria importante. Quais seriam 2 ou 3, ou uma ação que seria importante para uma divulgação, para uma internacionalização maior do cinema brasileiro? Assim, me digam em 2, pode ser uma coisa, 2 ou 3, que vocês considerem sendo muito importante. De novo, vou começar pelo Rafa, entendendo que ele está no iniciozinho da cadeia alimentar, né? No iniciozinho dessa... O que você acha, Rafa, se você pudesse dizer, não, para mim, para aquilo que eu faço, seria super importante ter isto, para que a gente pudesse caminhar de forma mais sólida e mais rápida? Eu acho que seria realmente ter política de Estado, assim, porque não há continuidade, isso é algo que se constrói. Então, em primeiro lugar, eu precisaria ter outro presidente muito rapidamente, pensando, né, objetivamente, acho que hoje é isso que a gente precisa. E, em segundo lugar, tentar reativar o que, de certa forma, já foi construído e ainda existe, assim, porque eu acho que tudo que a gente estava falando, eu queria ter comentado no final, porque eu acho que tem essa questão do produto, né? De fato, o audiovisual brasileiro é um produto, e isso se coloca em diferentes lugares, e sem essa articulação geral, isso não vai se consolidar com o potencial que a gente tem, né? Eu estava lembrando, por exemplo, e fazendo uma comparação, também tem a ver com essa articulação, o Cinema do Brasil tinha um programa que foi o único que apoiava distribuidores no mundo para os filmes brasileiros. Que é uma coisa que distribuidores no mundo que distribuem filmes franceses, grande parte deles também recorrem à Unifrance, filmes suíços, a Swiss Film. Então, é uma ação comercial também de posicionar produtos numa indústria exibidora que está também sobrecarregada por filmes norte-americanos. Então, eu acho que existia um programa de internacionalização que funcionava, porque aquela lista da Ancine, ela ia também desde laboratórios importantes até os work in progress, chegando à presença em festivais. Existia um programa de exportação, chamava, né, da Apex. Né, a Apex funcionava e tinha um programa para o audiovisual. Hoje ela ainda tem outros programas, mas não tem nada para o audiovisual. E apoiava iniciativas importantes, inclusive acho que apoiava os festivais, e eu acho que a gente vai ter que reestruturar tudo e rearticular
e ficar muito esperto e em breve, enfim, arregaçar as mangas e levantar uma parte. Mas eu ainda sou um pouco otimista, que eu acho que nem tudo foi destruído, talvez. Então, eu acho que talvez seja mais rápido do que, né? Eu sei que teve um trabalho de tantos anos, né, que foi destruído tão rápido, assim, de 20 anos, né, de uma construção muito. Eu acho que a gente vai reconstruir mais rápido, eu espero. Eu espero Mas não também. tem uma coisa, eu acho que são tipo 10, né, que a gente precisa fazer assim, para né, articular tudo. É isso. Sandro, você, da tua parte, o que você acha que seria importante para a gente reconstruir isso? O que seria importante? Não, imediatamente quando você falou isso, mas o Rafa veio antes, eu tinha pensado exatamente no que ele falou. Esses apoios que a gente tinha do Itamaraty, do MRE, do Cinema do Brasil, que desapareceram, estão fazendo muita falta. Você, mais que ninguém, sabe a luta que é conseguir um espaço para um filme, né, mais de arte, digamos assim, num festival A. E aí sem apoio nenhum. Quando eu recebo apoio de todos os outros países, quando eu consigo mesmo. E o Brasil, assim, nos deixou na mão. Mas não só nós, como todos, Não, né? sim. Então, que daqui, a partir do ano que vem, quando esses 4 negros anos terminarem, que volte pouco a pouco, né? A noção, a ideia de que você luta para botar um filme brasileiro em competição num festival de alto nível e que é essencial a gente ter um apoio, entendeu? Para contratar as pessoas certas, não só para um coquetel, mas para uma publicista. Opa. Isso. E etc. Gastos, grandes gastos. É isso. Desligou sua câmera. Desligou sua câmera, Sandro. Caiu. Bom, eu só vou reforçar o que os nossos amigos Sandro e Rafael falaram, porque, na verdade, se a gente não tiver uma política de continuidade, se a gente não tiver investimento, eu também recebi a Cinema do Brasil, CAESP, a APEC, todas essas pessoas, todas essas MRE, inclusive os consulados e as embaixadas, como eu falei. Se a gente realmente não tiver uma política de Estado e de continuidade, que a gente fica muito fragilizado, primeiro de tudo, a gente perde praças e locais importantíssimos de trabalho, e isso todo mundo perde, né? O cinema brasileiro perde imensamente, porque acho que a gente tem que estar nos festivais, nos grandes festivais, a gente tem que estar nos circuitos do cinema brasileiro fora do Brasil, a gente precisa estar presente, a gente precisa estar presente, porque é assim que a gente vai conseguir mercado, vai conquistar e vai difundir. Então, hoje, o meu circuito, basicamente, ele não tem uma chancela do Brasil. Todos os logos que eu tenho, Miami-Dade, Flórida, Nova York, City Park Foundation, todas as fundações que você imaginar daqui, quem nos apoia. Nós temos hoje também, se a gente existe, é porque a gente tem 3 mulheres que apoiam a gente, né? Que há 3 anos são as nossas, digamos, mecenas, parceiras, amigas, patrocinadoras, que é a Fundação Garcia Family, Lilian Kawase e a Laura Fernandes, que são mulheres que trabalham com cinema, gostam e nos patrocinam. Então, assim, se não fossem essas 3 mulheres e o governo da Flórida, já não teria mais festival nenhum. Então, é muito triste você ver um trabalho de 26 anos, 30 anos, ter que ser o tempo inteiro valorizado, porque ele é valorizado fora, mas não valorizado no Brasil. Eu digo pelo governo e pelas pessoas que fazem política, né, no nosso país. Então, eu acho que a gente tem que voltar urgente para todos os setores ter continuidade. Não tem produção, não tem cinema, não tem indústria, né, sem continuidade. Então, e a gente não pode mais ser também tratado como se fosse uma coisa que não tivesse importância. Essa indústria é muito importante. Exato. Entendeu? Então, quer dizer, eles não fariam isso com outra indústria. Não tratariam outra indústria como se fosse qualquer coisa. Né? Então, então agora eles não vão mais trabalhar. Bota 2 anos todo mundo na geladeira, não existe mais nada. Isso é que eu não consigo entender. Da onde que vem essa coisa, sabe? Assim, eu não sei nem a palavra que usar, sabe? Que você pega, bota todo mundo na geladeira. Mas a gente não tem palavras mesmo, a gente ficou sem palavras, a gente esgotou as palavras. A gente tem importância, gente, pelo amor de Deus, nós somos uma indústria importante, a gente não precisa ficar mais se explicando. Ninguém explica, eu faço carro, mas por que você faz carro? Eu faço cinema, por que você faz cinema? Entendeu? Eu ficar me explicando quantos anos mais, entendeu?
Nossa indústria é importante, gera emprego, sabe, não dá mais para a gente ficar sendo tratado como se a gente fosse qualquer coisa. Nós não somos qualquer coisa. Bom. Olha, e eu vou finalizar, e acho que um pouco que costurando exatamente, porque obviamente que as palavras de vocês são as minhas nesse sentido, mas ecoando o que vocês estão falando, e para a gente finalizar essa mesa, e para a equipe do festival poder finalizar esse webinar, eu diria que o que eu realmente espero, e é o que vocês falaram, é que quando a gente ultrapasse essa fase, né, tão dura que a gente está vivendo, que essa reconstrução ela se faça a partir dessas instituições, dessas empresas que hoje já estão trabalhando. Que a gente não, de novo, porque é uma outra... parece que é uma coisa cultural, é como se fosse uma coisa kármica brasileira, vai se começar tudo do zero. Não comecemos do zero. A gente não precisa reinventar a roda. O Rafa faz o BR Lab, tem outros labs super bacanas. Sandra é uma referência de venda de filme brasileiro. Tem outros que a gente pode chamar também, mas ele é uma referência. Vocês, Cláudia, da Infinito, são uma referência, que a gente não comece tudo do zero, que a gente, na verdade, que a gente consiga fazer uma política de governo, de Estado, que seja capaz de aproveitar a experiência de muita gente, porque a coisa que eu mais vejo é gente que serviu ao Brasil pra caramba e que é simplesmente jogado para fora porque chega alguém mais jovem que vai recomeçar tudo mais ou menos do zero. Gente, eu nem quero fazer o que eu faço mais, eu quero me aposentar, eu estou louca para me aposentar e alguém só me chamar para ficar sentadinha vendo o filme. Mas enquanto isso não acontece, a gente está aqui e a gente tem uma experiência e a gente tem, obviamente, aí 10, 20, 30 anos de coisas que já aconteceram. Então, o que eu espero é que a gente possa recomeçar isso não do zero, mas desse ponto onde a gente já está, com as coisas novas, mas que todos nós, como parceiros, como gente que faz, como ativistas do que fazemos, a gente seja reconhecido como tal, para que a gente chegue rapidamente. Não é onde a gente estava, não, é um pouco mais longe, porque onde a gente estava, a gente já estava. Eu quero ir mais longe agora. Exato. Quero agradecer muito a presença de vocês aqui, agradecer mais uma vez ao Festival de Brasília por essa conversa, por nos permitir estar aqui, desejar a todos uma boa noite e entregar para a Marcele, para ela poder finalizar essa nossa mesa. Muito obrigada. Obrigado. Pessoal, obrigada. Tenho a agradecer a presença de vocês, profissionais maravilhosos do cinema, temos que continuar mesmo, crescer com isso. Peço para os participantes, quem quer concorrer ao catálogo impresso dessa edição do festival, basta responder a pergunta de satisfação, a pesquisa que enviamos no chat no final da atividade. E muito obrigado pela participação de vocês, continuem participando das atividades do festival. Para conferir a programação, visitem o festcinebrasilia.com.br. Boa tarde, até a próxima. Obrigada, boa tarde. Obrigado, tchau, tchau. Valeu, gente.